Caríssimas amigas, caríssimos amigos, dizia o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, e querido amigo, que este é um grande momento para o Presidente da República Portuguesa. E é. É porque sinto aqui do melhor, do pulsar de Portugal num momento crucial da nossa vida coletiva. Sinto o exemplo da Confominho, cujo Presidente de Saúde, que é o exemplo daquilo que deve ser e normalmente não é no nosso país. Normalmente nós não nos associamos, nem federamos, nem confederamos, dividimos-nos. Normalmente nós não nos institucionalizamos, nós pessoalizamos as questões. Nós não nos unimos, dividimos-nos. Aqui é o contrário. Nós unimos-nos, nós confederamos-nos, associações empresariais cheias de história confederam-se, dão um exemplo ao país. Dão um exemplo ao país. A união faz a força. A divisão causa a fraqueza. Depois, nós unimos-nos e aproximamos-nos daqueles que no terreno são Portugal. No terreno são Portugal as portuguesas e os portugueses, mas são as autarcas e os autarcas. Eles são a proximidade. Conceber um plano e, sobretudo, executá-lo, qualquer que seja, longe dos autarcas, é totalmente impossível. É votado a um insucesso. E quando falo em autarcas e autarcas, eu falo também na CCDR, porque ela deve representar nesta fase da vida nacional a ponte possível entre a administração central e o poder local. O passo dado em termos de participação das autarquias na seleção da liderança das CCDRs só faz sentido se for mais do que uma manobra partidária, se for mais do que um entendimento entre dois líderes partidários, se for mais do que uma solução provisória ou precária, se for reconhecer aos presidentes das CCDRs poder nesse diálogo constante com o poder local. Porque viu-se durante a pandemia, é o poder local o primeiro a acorrer às necessidades das portuguesas e dos portugueses. Foram os autarcas que inventaram material de proteção sanitária. Foram os autarcas que criaram ou recriaram testes e ventiladores, que acompanharam as famílias, que serenaram os imigrantes, que consolaram as perdas dos mortos, que dialogaram com a saúde e com a segurança social e com a solidariedade social. E, portanto, executar PPR como executar um mecanismo financeiro plurianual, partindo do princípio de que os autarcas são elementos passivos da equação, é fracassar na execução dos fundos europeus. Mas há mais. Aqui estão presentes empresários e representantes do mundo do trabalho. O que fez viver o tecido social português na crise chamada por vezes da Troika e agora na crise da pandemia foi precisamente a visão de futuro, a capacidade de regeneração, de abrir nas exportações, de diversificar essas exportações, de aguentar o consumo interno, que passou pelos empresários e pelos trabalhadores de Portugal. Eles são a explicação
daquilo que muitos não percebem ou não perceberam, alguns indicadores, apesar da pandemia. E por isso a sua presença aqui quer dizer que não há PRR, como não há MFF, como não há qualquer tipo de recuperação e, mais do que isso, de reconstrução económica e social, sem a sociedade civil. Quem cria a riqueza são os trabalhadores e os empresários. Quem cria aquilo que depois é distribuído é esse tecido em tempos de prosperidade como de crise. E ele está aqui. Ele está aqui. E está aqui nesta região, que não é apenas o peso histórico desta grande Braga, é a raiz da nacionalidade em Guimarães, é a proximidade do nosso e vosso irmão gêmeo que se chama Galiza. Porque se a Espanha toda ela é uma irmã de Portugal, a Galiza é uma irmã gêmea do Minho. Não esqueçamos que o português, antes de o ser, foi o galaico ao português. Tínhamos uma língua comum. Nascemos dessa língua comum. Aquilo que circula entre nós é tão intenso que nunca se sabe onde acaba um galego e começa um minhoto, acaba um minhoto e começa um galego. E aqui estarmos em conjunto é fundamental. Para mim, já era fundamental e é que os PRRs português e espanhol sejam executados não de costas viradas um para o outro, mas executados acompanhando um e outro. E por isso nós desejamos que esteja para breve o acordo final quanto ao PRR espanhol e a Comissão Europeia. O bem de Portugal é o bem de Espanha, como aliás é o bem da Europa. O bem de Espanha é o bem de Portugal, como aliás é o bem da Europa. Mas por maioria de razão, a conjugação entre Portugal, entre Minho e Galiza é ainda mais urgente. É mais urgente nestes fundos europeus. É mais urgente em tudo o que seja olhar para o médio e longo prazo que nos é comum. E é olhar para o médio e longo prazo que eu queria trazer-vos algumas reflexões, fruto da experiência como Presidente da República Portuguesa, fruto da experiência como governante noutros tempos, fruto, sobretudo, da experiência como autarca local. Nós estamos num momento crucial da nossa vida coletiva, que é um momento difícil, porque é um momento difícil no mundo, na Europa e em Portugal. É um momento difícil no mundo porque ainda permanece a pandemia em boa parte do mundo, porque ainda não começou a recuperação económica e social. É um momento difícil na Europa, não apenas pela sucessão de lideranças já históricas, mas também porque ainda não acabou a pandemia e ainda não começou plenamente o arranque da recuperação económica e social. E nós estamos nesse momento de transição. A pandemia a converter-se em endemia, a recuperação económica a arrancar, que nós queremos que seja mais do que uma recuperação económica, seja um salto qualitativo num novo ciclo económico e social. Porque é um novo salto e um novo ciclo. Por causa da transição digital, por causa da transição energética, porque temos de melhorar e muito as nossas qualificações, porque temos de crescer e muito mais, porque temos de incluir e muito melhor. Um país a várias velocidades é um país que vê o seu crescimento travado por falta de inclusão.
E nós temos desigualdades a mais ainda no nosso país. É um momento decisivo. E neste momento decisivo é crucial que se perceba que o esforço é de todos. Ou ganhamos todos, ou perdemos todos. Não há espaço para ganhar um governo e perderem as oposições, ou ganharem as oposições e perder o governo. Neste momento, trata-se de uma luta nacional, a todos os níveis. A todos os níveis, porque é uma ocasião irrepetível. Irrepetível. A pandemia proporcionou, por más razões, uma ocasião irrepetível. Não voltaremos a ter os fundos europeus que vamos ter. E não tanto apenas os do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, mas aqueles que são mais longos, vão até 27, de um novo pacote comunitário, de um novo quadro comunitário global. Não voltaremos a ter. E temos pouco tempo para os utilizarmos. Não é pouco, temos muito pouco tempo para os utilizarmos. Uma vez não utilizados, estão perdidos. E não tenhamos ilusões, haverá muito boa gente que olhará com atenção para os fundos não utilizados, vendo e declarando que eles estão perdidos. Isso significa, em primeiro lugar, ter uma estratégia. Se quanto ao PRR, a contratualização dentro de um mês e meio, de praticamente todos os fundos do PRR, como que aponta para uma estratégia que já está consolidada, não assim quanto aos outros fundos europeus. A estratégia ultrapassa uma legislatura, ultrapassa um governo. Vão ser vários governos a gerir estes fundos comunitários. Vão ser vários autarcas em mandatos diferentes a gerir estes fundos. É uma questão nacional. É bom que saibamos, por isso, em cada momento, aquilo que são os passos que estamos a dar. A transparência deve ser total. Em percentagens, quantitativamente, e em projetos, qualitativamente. O que estamos a fazer, como estamos a fazer, em que fase nos encontramos daquilo que estamos a fazer. Depois temos que estar preparados para repensar a execução mais cedo do que muitos pensam. Porque muitos dos fundos terão de ser gastos até ao final de 23. Até ao final de 23. Algures antes do final de 22, teremos de olhar para trás e ver aquilo que já não é possível fazer, os projetos que têm de ser substituídos, ou os projetos têm de ser acelerados. E como? De que maneira? É uma avaliação minuto a minuto, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Mas quando chegarmos a ano, ou o controle feito semana a semana e mês a mês foi eficiente, ou então já é tarde demais. Isto é uma responsabilidade para quem executa, é uma responsabilidade para quem monitoriza, é uma responsabilidade para quem controla. Nós temos e vamos ter inúmeros instrumentos de controlo. Uma comissão da Assembleia da República, o Tribunal de Contas, a Inspeção-Geral de Finanças, os mecanismos de monitorização e de controlo do próprio projeto global de governação dos fundos. É fundamental que se não atropelem, mas que se conjuguem. É fundamental que se preparem para acompanhar a execução para e passo. Tarde demais pode significar
perder ocasiões irreversivelmente. Ando a fazer este apelo há longos meses e que se aplica às instituições nacionais como às instituições europeias. É preciso que haja capacidade para saber em cada momento, olhando para a informação disponível, o que se está a fazer. E que haja capacidade para monitorizar e controlar em devido tempo o que se está a fazer. A última coisa que pode ocorrer nesta execução é desbaratarmos fundos que são fundos de todos. A última coisa que poderá acontecer durante esta execução é termos casos de mau uso, de fraude, de desperdício na utilização de fundos europeus. Se isso é sempre condenável em fundos que são fundos públicos, é mais grave quando se trata de fundos irrepetíveis e de utilização em curto espaço de tempo. Os portugueses não perdoariam. E é bom que se tenha a noção disso. E que se tenha no momento do arranque e não a meio nem no final. Não perdoariam e não perdoarão. E esta é uma responsabilidade enorme, que supõe uma fluidez permanente entre Estado, Administração Central e CCDRs. Uma fluidez permanente entre Estado, CCDRs e poder local. Uma fluidez permanente entre todas estas instâncias do poder e a sociedade. E aqueles que no terreno intervêm. Porque há uma outra realidade que temos de ter presente. Os fundos são muito importantes para os próximos anos. Mas não bastam para aquilo que nós queremos para Portugal. O que queremos para Portugal é muito mais investimento privado, nacional e estrangeiro. Queremos para Portugal muito mais do que a intervenção dos poderes públicos. Queremos para Portugal muito mais do que o investimento público, que é muito importante, mas não chega, não é suficiente. Isso implica que os próprios fundos tenham efeitos que ultrapassem uma visão meramente financista. Temos de ultrapassar alguns riscos de visão. É olhar para os fundos de uma perspectiva estritamente financista. Do que se trata é do desenvolvimento económico e social do país. Sem dúvida, com rigor orçamental. Mas não de uma obsessão financista que não tenha presente o imperativo do desenvolvimento económico e social. Em segundo lugar, uma visão que privilegie o exercício teórico do planeamento e da projeção em detrimento da execução. Aqueles que planeiam e projetam têm que estar todos os dias em contacto com a realidade, os pés no chão. Se não estão a planear uma coisa, está-se a executar outra coisa. E não podemos, porque não temos tempo para fazer esse exercício que algumas vezes fizemos. Quando havia tempo e sobravam fundos para anos posteriores, era possível corrigir o percurso mais tarde. Aqui não, tem que se corrigir durante o percurso. Aqui não há mais percurso além do tempo dado para o percurso. E depois, temos de ultrapassar uma visão de que fundos europeus é uma espécie de boldo aos pobres, basta ligar para uma linha para se ter acesso a fundos europeus.
Há fundos para todos, a qualquer hora do dia, em qualquer dia do ano. Isto não existe. E é bom que saibamos que não existe. Nem vai existir. E é bom que siga isso. Para haver a noção exata do que significam esses fundos nacionais e vindos de fora, e o esforço, e o rigor, e a transparência, e a abertura com que devem ser utilizados. Estas prevenções são importantes porque nós vamos ter que trabalhar no duro durante os próximos anos. Não serão anos de campanha eleitoral, espero. Serão sobretudo anos de trabalho no duro. As eleições fazem parte da democracia. Quando ocorrem, porque ocorrem em calendários previstos, devem ocorrer. Quando não ocorrem, é mau sinal. Quando têm de ocorrer, não é bom sinal, não é desejável. Mas, em qualquer dos casos, é bom que o discurso do rigor prevaleça sempre sobre o discurso eleitoral. Não há fundos para todos. Há fundos para todos no sentido de devem estar ao serviço de todos. Mas devem estar de acordo com uma estratégia e devem estar de acordo com critérios que todos percebam, que não suscitem dúvidas de transparência ou de rigor ou de controle, mas signifiquem verdadeiramente olhar para a afetação que é em cada caso a melhor, o destino que é o melhor para o interesse coletivo. É uma responsabilidade enorme para todos nós. Enorme para todos nós. Dizia há pouco o nosso querido anfitrião que eu sou um otimista. Eu corrijo sempre otimista realista. Otimista realista. Eu sou professor de ciência política, comecei por ser professor de economia, depois de ciência política e de direito público, portanto, prezo muito a realidade. Otimismo, mas realista. Mas aqui sinto-me realisticamente otimista. Porque estou numa região que é uma região, se não a mais jovem das mais jovens de Portugal. Porque estou numa região, se não a mais dinâmica das mais dinâmicas de Portugal. Porque sinto nesta região o pulso do trabalho daqueles que no dia a dia, na sociedade civil, constroem Portugal. Aqui produz-se riqueza. Produzem os trabalhadores, produzem os empresários. Aqui produz riqueza para poder distribuí-la melhor, de forma mais justa. Aqui falar em sociedade civil faz ainda mais sentido. Aqui trabalhar no duro faz ainda mais sentido. Aqui ter os pés no chão faz ainda mais sentido. E é isso que precisamos de ter, para não perdermos esta oportunidade. Arrancamos num momento muito difícil, para o mundo, para a Europa, para Portugal. Vamos converter este momento difícil, vamos converter a memória recente dos sofrimentos da pandemia, das incertezas, das angústias da pandemia, em certezas de futuro. Vamos converter os momentos, também eles difíceis, de suspensão da atividade de empresas, de congelamento do trabalho de tantos trabalhadores, de sofrimento de famílias, numa afirmação de certeza, de esperança, de confiança no futuro. É isso que significa
hoje haver este encontro com tantas e tantos. É isso que significa aqui virem 3 ministros do Governo de Portugal, aqui estarem os representantes dos vários setores da atividade produtiva, aqui estar o Presidente da CCDR, aqui estarem os autarcas em peso, com a força da eleição e da tomada de posse, ou seja, do início de um novo mandato. Tudo isso. Até aqui estar o arcebispo primaz de Braga e um dos arcebispos primaz das Espanhas. Vamos já agora acrescentar isto, não dizendo que é o único, para não criar melindres, mas porque significa que, à sua maneira, e no seu munus próprio, quer dar um contributo naquilo que é, por exemplo, o tecido de solidariedade social, de prestação de cuidados na educação, na saúde e na solidariedade social, além de tudo mais, da instituição que aqui representa. E é isso que significa a presença do Presidente da República, que é agradecer-vos em nome de todos os portugueses e dizer-vos que vai valer a pena este esforço, porque é um esforço a pensar em Portugal, a pensar nas portuguesas e nos portugueses do futuro. Muito obrigado.